a ausência tá grande aí, viu, meu amigo? Amiga, a ausência tá grande de gols. A seca tá grande. O que é que tá acontecendo com o seu lindão, Samuel Conrado? Pois é, Gata Show. Pedro Raul, que é o artilheiro do Ceará na temporada, ele vem numa escassez de gols, né? A gente até citou aqui, o Daniel Farias lembrou, o último gol dele foi contra o Flamengo. Naquele cruzamento do Lucas Mugni, ele de cabeça conseguiu fazer o gol do empate diante do rubro-negro carioca. O Pedro Raul, ele tem 13 gols marcados com a camisa do Ceará, 14 quando a gente soma o gol que ele fez com o Corinthians no Campeonato Paulista. Ao todo, foram 31 partidas na temporada vestindo a camisa do Vozão. Mas aí vem nesse jejum, são 5 jogos sem balançar as redes. Mas tem um detalhe interessante, Denise, ele continua sendo um cara importante quando a gente faz o recorte da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele é o segundo jogador com mais finalizações neste campeonato. É o quinto artilheiro, com 7 tentos assinalados, além de ser esse chamariz, né? O cara que chama a atenção em outras equipes. É tanto que no jogo contra o Cruzeiro, ele não marcou gol. Mas pode reparar que na marcação, os zagueiros do time mineiro ficaram de olho mesmo no camisa 9. Enquanto que o Galeano, em 2 ocasiões, livre de marcação, conseguiu fazer os 2 gols da vitória do Ceará, jogando lá em Belo Horizonte. O Pedro Raul é o atleta que tem uma média de 3 finalizações por partida quando a gente soma esse número, né? São 62 finalizações em mais de 20 jogos jogando neste Campeonato Brasileiro, o que é uma peça importante do técnico Léo Condé. E aí fica a dúvida, por que o Pedro Raul não vem sendo essa peça importante ainda no ataque do Ceará? Será que é o esquema tático? Os pontas não estão ajudando o camisa 9 do vovô? Ou a mudança que o técnico Léo Condé precisa mudar? Talvez um esquema tático diferente, com um 4-4-2. São questões que o técnico Léo Condé vem tentando encontrar nos treinamentos que vem fazendo no CT de Porangabuçu, Denise. 13 gols marcados, 31 jogos pelo Ceará, não tá marcando aí pelo Ceará 5 partidas, mas é o quinto artilheiro ainda, o segundo jogador com mais finalizações. Muitos torcedores pedem Pedro Raul no banco. É hora já? Não é hora, não. Gostei do não. Diante das possibilidades que se tem e da qualidade do Pedro Raul. A gente não tá falando de alguém que tá a temporada toda assim. O Samuel trouxe aí o recorte. 13 gols, é o artilheiro do Ceará na Série A, tá entre os principais artilheiros da competição, não só do time. Agora, é lógico que também não pode continuar como está. Mas eu acho que parte mais de outras possibilidades. Samuel comentou aí algumas. A mudança de esquema tático, eu tenho batido nessa tecla, né? De que pode ser um benefício pro Mugni. E eu acho que sendo um benefício pro Mugni, pode beneficiar o Pedro Raul também. Mas tem outros aspectos. A volta do Matheus Bahia, por exemplo, acho que pode ajudar o sucesso ofensivo do Pedro Raul. É um lateral que avança, vai até a linha de fundo, cruza bastante. Isso serve o Pedro Raul. Acho que Fabiano Souza pode cruzar mais. A gente já viu em alguns momentos da temporada gols do Pedro Raul que saíram de jogadas do Fabiano Souza. Na final do Campeonato Cearense, o gol do título do Ceará sai de uma jogada assim. Fabiano Souza cruza e o Pedro Raul cabeceia pro fundo das redes. Então eu acho que parte disso também. Eu acho que o lateral esquerdo, o ponto esquerda, perdão, tô tendo que me deslocar aqui. Tá lateral esquerda. Como o Ceará tá pra esquerda, né? Exatamente. A queda de desempenho também, Denise, do ponta do Ceará ali pelo lado esquerdo, seja o Ailon, seja o Pedro Henrique, né? Acaba também munindo menos o Pedro Raul. Óbvio que ele tem uma parcela de culpa, tem que aproveitar melhor as chances, às vezes tem que se posicionar melhor, tem que se movimentar um pouco mais. Mas eu acho que a solução para esse problema não seria colocar o Pedro Raul no banco. Porque eu acho que viria outro centroavante e, na minha opinião, a realidade não seria tão diferente. Agora, qual é o caminho para você solucionar isso? É você tentar encontrar, seja por meio de uma mudança de formação, ou seja por uma mudança ali de forma de jogar, com os laterais avançando mais, os pontas sendo mais participativos, de munir melhor, servir melhor o Pedro Raul. Alexandre Mota, então o meio-campo precisa trabalhar melhor a bola para chegar, já que o atleta não tem tanta essa característica, né, de recomposição. Mas o Luca tem. Não seria oportunidade para o Condé testar o Luca ali, não? É uma alternativa, né, Denise? A gente falar de uma mudança, né? Se o cara que é titular da posição não tá tão bem, você faz a alteração e você aposta, né? Para saber se o escolhido dentro do mercado tem essa característica. Mas veja bem, Denise, o time do Ceará, ele tem 19 gols. É o segundo pior ataque da Série A. O segundo ataque tem menos gols, só tá à frente do Sport, que tem 14, o Sport é o último colocado. A gente fala de um Pedro Raul que tem 7 gols.
Ou seja, o Pedro Raul, ele representa quase 40% de todos os gols do Ceará na Série A. Quase 40%. É um índice muito elevado, Denise. E para mim é um índice que só corrobora com a tese de que se tá ruim com o Pedro Raul, é pior sem o Pedro Raul. É pior sem o Pedro Raul. Porque ele é o cara que faz os gols. Acho que o que o Ceará precisa trabalhar, Denise, é entender o seguinte. Se o Pedro Raul está mais marcado, aí, meu amigo, você precisa fazer que o Pedro Henrique marque gol, que o Galeano marque gol, que os meias marquem gols. Porque se um jogador só ser responsável por tudo, é realmente depositar muita esperança só em um nome, né? E a gente sabe, o início do Pedro Raul com a camisa do Ceará foi assim, extraordinário. Não tem outra palavra para descrever. Ele fazia gol todo jogo, ele fez gol em final, ele deu título ao time, ele garantiu pontos importantes contra o Vasco, que é o próximo adversário do Ceará, no primeiro turno. Ele fez foi dois gols contra o Vasco. A vitória foi 2-1, 2 gols do Pedro Raul. Então, tá muito claro que ele é muito importante. Agora é evidente, né, Denise? Se o time só tem uma forma de jogar, se todo mundo começa a estudar o Ceará, e se o Ceará se torna previsível, a tendência é que os caminhos eles se tornem menores, né? Dentro desse rio, as crescentes estão sendo podadas, aí o rio seca. Você não constrói outras alternativas. O que o Ceará precisa é de repertório, para além do cruzamento na área para o Pedro Raul cabecear, que é uma jogada forte desse atleta, de todos os atacantes, sem sombra de dúvidas. O que mais ganha pelo alto é o Pedro Raul de todo o campeonato. Isso aqui que eu estou falando não é um achismo, né? Existem esses dados. Ele é muito forte no jogo aéreo contra o próprio Juventude, que o Ceará acaba sendo derrotado naquela ocasião. O goleiro do Juventude faz um milagre, né? Cabeceio do Pedro Raul e tudo mais. Então, em muitos momentos, quando a bola chega, e não chega tanto, porque o Ceará ataca pouco, o Pedro Raul tinha conseguido guardar os gols dele. Agora ele não está conseguindo. Então, cabe ao Condé tentar destravar isso. Porque quando a gente olha ali, Denise, que o jogador é o segundo que mais finaliza, para mim isso é um índice claro de que a jogada do Ceará é para o Pedro Raul finalizar. Do campeonato inteiro, tá? Ele é o cara que mais finaliza, o segundo. Então, cabe aí o Ceará trabalhar outros tipos de jogada, né? O Galeano finalizar mais, o outro ponta que seja do outro lado, Paulo Baia, Rodriguinho, quem seja. Também buscar essa jogada mais aguda. Os meias, né? Como o Lourenço, que tem essa característica, até fez um golaço contra o Palmeiras. Experimentar mais o arremate da intermediária. A bola parada voltar a funcionar e aí você vai ter zagueiros marcando gols de cabeça. O Ceará precisa trabalhar mais isso, para você não realmente depositar toda a expectativa em um jogador que joga por uma bola praticamente, né? Porque a forma com qual o Ceará encara os adversários geralmente é o time todo fechado, todo mundo com linha média para baixa, né? Bem próximo ali, rondando ali o próprio goleiro, né? Que é o Bruno, e o Pedro Raul ficando sozinho lá no meio campo. Aí o que o Pedro Raul tem que fazer? Ganhar de 2 zagueiros, muitas vezes, e tentar sofrer uma falta ali. Porque se ele sofre a falta, ele respira o Ceará. Se ele não sofre a falta, e aí a função tática dele, o Ceará fica asfixiado e aí a cobrança vem. Pedro Raul não serve nem para prender a bola, que é o que muitos torcedores ficam pontuando agora. Eu sempre falo isso, é muito difícil ser centroavante do Ceará, porque o Ceará, ele acostumou o seu torcedor a ter os melhores centroavantes possíveis. Sérgio Alves, Magno Alves, Arthur Cabral, o próprio Mota, Elton, né, em temporadas anteriores. Então são muitos nomes extremamente positivos. Mas depois de uma longa busca, o Ceará encontrou um, porque ano passado tinha dificuldade, ano retrasado também, em 2021 também. Todo ano o Ceará tinha essa dificuldade. Então, eu acho que o Pedro Raul ele faz um bom papel, mas ele caiu de rendimento. Aí o Ceará precisa trabalhar isso. Denise, 2 semanas de treino, o Pedro Raul realmente não tá bem e tal. Aí você coloca o Luca para jogar. Foi o escolhido para ser a sombra do Pedro Raul junto ao mercado, foi o escolhido pelo próprio Ceará.